eu gostaria de passar para o tema de migração. Por que nós migramos para o Japão? Eu gostaria de perguntar como é que foi a sua história de ficar aqui no Japão, né? Você veio como estudante, depois que aconteceu, você virou migrante. Como é que foi essa história aí? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Verdade, Maravilha, verdade. né? É. Eu, pessoalmente, enfim, né, como uma cria dos anos 80, né, como a maioria das pessoas que talvez acompanhem o canal, eu cresci, né, vendo os tokusatsu, né, vendo aqueles animes mais antigos, né? Então, ainda mais que eu sou do Rio de Janeiro, né, que é um lugar onde a comunidade Nikkei não é tão grande, né? A minha única referência era isso mesmo, né, cultura pop, né? E foi quando eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio. Basicamente, tinha um vasto leque, né, de opções. E, enfim, meu pai, apesar de eu não ser exatamente, eu não sou de uma família rica, mas, enfim, né, classe média e tudo mais. Aí eu falei, já que vou fazer então intercâmbio, né, que seja para um país mais diferente possível, né? E aí acabei escolhendo o Japão. O engraçado, né, é que enquanto eu estava fazendo a inscrição para esse intercâmbio particular, na ficha de inscrição, né, dentre as opções, não tinha o Japão. Só que eu queria tanto ir para o Japão que eu acabei desenhando um quadradinho e escrevendo do lado o Japão e colocando como primeira opção, né? Acho que foi até, né, tem alguns momentos, né, da nossa história, né, que a gente pensa, pô, talvez se eu não tivesse feito aquilo, né, uma parada tão simples, né, eu não estaria hoje aqui. Acho que foi um desses momentos, né, nessa época, né? Que aí na hora da entrevista, né, apesar de ser uma parada particular, né, paga, né, tem todo um processo seletivo, né, e começaram a me perguntar, vem cá, você tomou essa audácia aqui de rasurar a nossa folha de inscrição, é isso mesmo? Você quer ir para o Japão? Aí eu comecei a falar que sim. A minha mãe também, eu sou do Rio de Janeiro, mas meus pais são do Pará, né? Minha mãe é do Belém do Pará. E por coisas aí da vida, né, aquela época em que ela nasceu, né, época da ditadura e tudo mais, ela passou por algumas dificuldades e a família dela teve alguns problemas em que uma família de Nikkeis ajudou bastante a família da minha mãe nessa época, né? Então, ela sempre cresceu, ela não teve dificuldade de terminar a escola, né? Mas sempre cresceu com uma imagem dos japoneses, mais ou menos aquilo, né? Aquele estereótipo que a gente tem no Brasil, né? Um povo muito estudioso, um povo muito Uma trabalhador, imagem boa deles. respeitador, É verdade. e isso, né? Então, meio que desde que eu era pequenininho, minha mãe sempre falava, Daniel, então quando você crescer também, tente ser como os japoneses, né? Não deu muito certo, né? Mas pelo menos vir para o Japão foi o que eu decidi, porque depois que eu passei esse um ano, a família que me acolheu... Estudou em escola o quê? Japonês, Koukou, segundo grau? Isso, Entendi. um Kotogako normal mesmo. E eu não sabia nada de japonês, mas até uma das propostas, né, desse programa de intercâmbio, apesar de ser particular, é que mesmo que você no começo não fale um idioma, você realmente desde o início fique imerso na cultura, não fique ali no ambiente internacional apenas, só interagindo com outro Yamaguchi intercambista, né? é bem raiz mesmo, né? Nossa, Imagino como é que você deve só ser Yamaguchi. É a pois famosa língua é. do... Dizem que é a linguagem do Urusei Yatsura, né? Tudo Justamente, né? tchá, Tem tchá, aquela tchá, tchá, tchá. personagem, né? Aramu-chan, né? Que é tudo O dialeto de Nantoka-chan, né? Yamaguchi. Daijabu-chan, Sugoi-chan. É, E era isso mesmo, né? Porque até por esse estereótipo, né, que eu tinha do Japão antes de vir, eu imaginava que o país da tecnologia, potência mundial, todo mundo falava inglês aqui. Na época eu já falava inglês, então eu imaginava que vou tirar o Japão de letra, vou me comunicar bem usando o meu inglês e ainda vou aprender um segundo idioma, né, que é o japonês, né? E mal imaginava que Yamaguchi devia ter o quê? Na cidade onde eu estava, eu e mais um estrangeiro, alguma coisa assim, né? E o que me ajudou a aprender o japonês na marra, né? Porque ou era realmente estudar né, de maneira intensiva ou não me comunicar com ninguém, né? Então, acho que esse meu primeiro contato com o Japão, né, o fato de eu ter provado ali do Japão raiz mesmo, né, para quem não está com, né, o pessoal aí do canal que ainda não está muito familiarizado com a geografia do Japão, você tem aquela ilha, né, do meio, a Honshu, e o Yamaguchi está justamente no lado esquerdo ali, na parte mais oeste dessa linha principal, ou seja,
fazendo, entre aspas, fronteira, né, com a outra ilha de Kyushu, Kyushu. que é Então, é lá a entre última ilha, Hiroshima e no caso Kyushu. seria a última província do lado oeste do Japão antes de entrar em Kyushu, né? Isso, antes de entrar em Kyushu. Então, realmente bastante rural, né? Tem, enfim, até um lugar bastante importante na história do Japão, já rendeu muitos primeiros ministros e tudo Tem mais. até, para o Mas pessoal que, desculpa, realmente, interrompendo, o pessoal não sabe, tem base militar ali, né? Eu sei que sim, tem base sim. americana. Qual é o nome da cidade? É Tem em Iwakuni, Iwakuni. Iwakuni é tem, famosa por isso. acho Tem que, base militar. Iwakuni. se eu não Uhum. me É. engano, Shimonoseki também. Mas enfim, acho que Momonosuke a é de importante. Iwakuni é a Sim. Tem um principal. porto ali, né? Eu fui em Isso, Momonosuke. isso. Então, esse contato que eu tive, né, com o Japão raiz, né, e realmente vi que muitos dos estereótipos eram mesmo verdadeiros, né? Realmente um povo que preza muito pela hospitalidade, né? Está sempre pensando em não cometer, né, meio arco e não atrapalhar o próximo, né? A questão da disciplina e cumprir horário, e você, sempre que você usa um ambiente, você tem que deixá-lo, como é que é? Mais bonito do que a maneira como você pegou esse Isso é uma ambiente. coisa Então, que a gente tudo deveria isso aprender. realmente me Isso é uma coisa fez que com que eu deveríamos tivesse aprender uma... deles, né? É uma coisa que nós deveríamos aprender com eles, né? Manter os locais limpos e organizados. É Muito verdade, importante. né? É verdade, né? Mas então, você Então, estudou em Iwakuni, e depois disso você decidiu fazer japonês de fato, como você falou anteriormente, né? Decidiu fazer letras, né? E, isso, e no caso, aí você veio para cá como estudante, e depois o que aconteceu que te levou a ficar no Japão? Quanto tempo você está no isso, né? Japão? Quanto tempo você está aqui? Vão um total mais ou menos de 12 para 13 anos, né? Depois que eu terminei minha faculdade no Brasil e vim para o Japão já como professor, aí realmente foi quando eu tive, enfim, eu já estava ali com 23, 24 anos, né? Então já estava no momento da minha vida, tipo, enfim, onde é que eu vou me estabilizar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu tive, pelo menos das experiências que eu tive a prova de que a segurança que o Japão dá, tanto em termos de realmente você não ser alvo de um crime, Uhum. quanto, enfim, o fato de você, principalmente por eu não ser Nikkei, no Japão eu poderia ter um recomeço. Ninguém me conhecia, ninguém, enfim, sabia quem eu era, né? Então eu podia meio que começar do nada, né? Eu poderia, ter uma segunda etapa na minha vida, né? Já que, né, ninguém sabia quem eu era e de onde eu vinha, né? Então o Japão representava esse novo começo, né? E num país onde que realmente, sei lá, talvez eu tenha um lado meu muito fresco, então eu tenho um sério problema quando, por exemplo, você vai numa repartição pública e as coisas não funcionam. Você, sei lá, coisas do dia a dia, você traz toda a documentação que seria necessário, por algum motivo o funcionário público ou fica de mau gosto, ou por causa, o cara até quer te atender, mas o sistema não colabora. Uhum. E, enfim, você quer sair à noite, sei lá, quer comprar um sorvete de madrugada, e não pode porque tem medo de ser assaltado. Eu, por exemplo, né, que sou do Rio de Janeiro, é uma cidade que até hoje, porra, eu amo aquela cidade, cara, né? Nossa, as opções culturais lá, Casa França Brasil, CCBB, Você a bebeu, eu Biblioteca sempre adorava aquilo ali. Nacional. Adorava Nossa, aquilo ali, meu foi um beijo. irmão, aquilo ali Não, e o legal é né? que funciona de Obviamente, graça. né? Eu costumo dizer que o pessoal É, se diverte de graça que doideira, e tem cara. acesso a Meu tudo. Isso não irmão existe em passava todo a lugar. tarde inteira, Uhum. né? Você ter opções assim acessíveis. Uhum. Na época tinha, não sei se ainda tem um projeto, era o Teatro Municipal, né? Com grandes concertos a R$ 2, sei lá, enfim. Mas assim, você tem toda uma riqueza cultural que infelizmente você não pode usufruir, né? Ou por causa da violência, né? Ou porque os aparelhos culturais, e hoje em dia mais ainda, né, estão totalmente, né, largados das traças. Uhum. Então todo o conforto, a segurança e enfim, o desenvolvimento, né, que eu sentia falta no Brasil, eu acabei achando no Japão. E Também. E fora que o segurança. fato de eu ter escolhido
ser um estudante de letra, você sabe que o mercado, para quem tem a nossa formação no Brasil, é bastante restrito, né? Geralmente, quem faz letras, né, acaba pegando licenciatura, aí, não sei, vai dar aula, sei lá, na rede pública, ou mesmo na rede particular, né? Você não consegue ter, né, um padrão de vida que pelo menos era o padrão que eu sonhava em ter, né? Aqui no Japão, eu imaginava que... Licença, a gente é meio sonhador. A pessoa de letras é meio sonhador, né? Isso, né? Nós somos caras Ou, utópicos. por exemplo, sei lá, galera de inglês, né? Muita gente dá aula em curso de inglês e tudo mais. Então, eu achava que no Japão, enfim, com a minha formação, talvez eu teria mais perspectivas, né? Teria um padrão de vida, sei lá, mais alto, né? Que, enfim, todo garotão, né, quer realmente ter o seu carro. Então, perdão, só interrompendo aí. Então, essa coisa da segurança foi o que, e também do recomeço, foi o que te incentivou a ficar aqui, né? Isso, E, essas no duas caso, coisas, desculpa, eu estou segurança e recomeço. me intrometendo demais. Eu sei que você veio com Sem visto de problema. estudante. Você casou depois, né? Como é que ficou o seu visto? Isso. Você casou e conseguiu o visto? Não, eu não estou querendo dizer que você casou pelo visto, porque o seu caso é igual ao meu. Eu encontrei a japonesa porque eu estava aqui. Eu dei o golpe do visto aqui com visto. Você tinha visto de trabalho, né? Seu visto era de professor, né? Isso, exatamente. Qual era o seu visto? Não, se eu não me engano, o nome formal da categoria é simplesmente Kyoiku. Kyoiku, né? Kyoiku que chama, E, então, era um visto, no caso, patrocinado pela escola, era uma escola pública, né? Uma escola municipal. A escola é o Colégio Municipal de Hamamatsu, né? Hamamatsu Ichiritsu Kotogaku. E, enfim, a única restrição é que eu só posso trabalhar com educação, né? Sim. É um visto que te permite, né, por exemplo, trabalhar numa fábrica, né? Não poderia, né? E aí foi o quê? Eu passei 3 anos nesse emprego, aí me casei no Japão, só que aí, por exemplo, né, foi até o contrário. Esse visto que eu já tinha, aliás, o visto de casado, ele era um problema para mim, porque eu queria ser bolsista do Monbusshou, né? Como você sabe, para você receber grana do governo enquanto você estuda, você necessariamente precisa ter o visto de Ryugakusei. Sim. Aí eu tive que abrir mão do visto de casado, e depois que eu fui aprovado, né, no Monbusshou, aí sim eu dei entrada no visto de Ryugaku, né, de intercâmbio. E aí, enfim, até o final da minha pós-graduação, né, da minha especialização, fiquei com esse visto. Aí depois que a bolsa terminou, aí sim eu retornei para o visto de casado, né, que é o que eu tenho até hoje, né, até que alguma coisa dê errado. Então você é o único que deu o golpe e depois desfez o golpe, né? Desfiz o golpe. Nossa, isso é poderoso. Que eu dei um golpe no governo, entendeu? Aí o governo cansou de mim. Golpe na minha mulher de novo. Você vê, mas pelo menos a minha mulher teve 2 anos, entendeu? Para se dar conta da burrada que ela fez. Enfim, tem gente que não aprende. Gente para ela pensar em revogar o seu visto. Interessante você falar, porque a minha história é parecida com a sua no fato de que eu casei também, né? Também não deu o golpe do visto, e quando eu casei com a minha esposa, eu era professor universitário na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, eu tinha visto de Kyoto. O meu era professor universitário, né? Exclusivo visto, né? Entendi. Então, voltando, pessoal, como eu estava falando, pegando aqui o gancho que o Daniel começou a explicar, eu também, na época, eu estava com visto de professor universitário Kyoto, porque eu trabalhava na universidade, e depois de casar, quer dizer, isso vai remeter ao que vai acontecer depois na minha vida, né? Começou a mudança laboral que me levou a fazer o vídeo que eu fiz recentemente sobre a impossibilidade de se estabilizar no Japão. A gente vai chegar nisso. Mas no meu caso, eu tinha esse visto de professor universitário e eu trabalhei na Honda, né? Para trabalhar na Honda eu tive que abandonar esse visto e na época o empregador me prometeu o visto de Shuro Visa, ou seja, o visto normal do trabalho, porém ele não cumpriu a promessa e foi a época que eu casei, eu fui obrigado a tirar o visto de trabalho, né? Então, no meu caso, eu não dei o golpe, eu fui obrigado a dar o golpe. Você foi obrigado a tirar o visto de casado, no caso. Porque o empregador, ele prometeu o visto, mas ele não cumpriu a promessa dele. Então, eu tive que tirar o visto de casado. Eu não queria ter tirado, né? Para exatamente o pessoal não pensar que deu o golpe, mas
eu tenho uma última explicação. Eu dei golpe aqui, né? Já tinha visto casado, não, de trabalho, e dei o golpe aqui, né? Eu tive que vir para cá primeiro para dar o golpe. Então, o golpe, então, pega leve comigo que eu já estava aqui, né? Mas é isso aí. E daí eu fiquei. Eu tirei esse visto em 2004, a primeira vez que eu tirei visto de casado, né? Agora acho que eu estou na minha terceira ou quarta renovação. Alô? Pneu congelada? Beleza aí? Terceira ou quarta, porque no primeiro é de 1 ano, depois 2, 3. E o último visto que eu tirei foi de 5 anos e agora já é a época de eu renovar, né?